Embora os seringais amazônicos sejam a primeira referência para muitas pessoas quando se fala de borracha natural, o estado de São Paulo também vem se desenvolvendo muito na cultura nos últimos anos. Imagine dedicar 38 anos da profissão, estudar e acompanhar a expansão da cultura da borracha pelo país. Isso foi o que fez o agrônomo e pesquisador Paulo de Souza Gonçalves, do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, o IAC. Ele é responsável pelo programa Seringueira do Estado. Ele é o nosso personagem principal de uma história que começou há muito tempo atrás. E é ele quem nos convida a visitar um dos maiores plantios de seringueiras dentro de um instituto de pesquisa em Campinas, São Paulo. Aqui é possível encontrar seringueiras plantadas há mais de 50 anos. Aqui nós temos, são 10 clones que tem aqui, são 10 hectares, onde cada clone é mais ou menos um hectare, 500 árvores aproximadamente cada clone. Essas 500 árvores, elas dão quanto em quilo de coagualo? Cada árvore dessas dá aproximadamente 7 quilos de borracha seca por ano, sabe? Varia do clone para clone. Esse é um dos clones mais produtivos, né? Um dos clones mais produtivos é esse aqui, onde na verdade ele é um clone que é plantado, se deu muito bem aqui no estado de São Paulo. Mas nas regiões do norte ele não daria, porque ele é altamente suscetível. Ele é constituído de Hevea brasiliensis, pura, Hevea brasiliensis com Hevea brasiliensis. Então, esse clone ele se adaptou muito bem aqui na nossa região, como ele se adapta em qualquer outra região do mundo que não tenha problema de folha. Um dos momentos mais importantes na exploração das seringueiras é aqui, a sangria, a retirada do látex da árvore. Uma operação que pode parecer simples, mas não é nada disso. Bem cedo, o sangrador, nome dado ao responsável pela sangria das árvores, chega de bicicleta no primeiro talhão da propriedade, que precisa ser sangrada. E logo começa a lida. Um trabalho de muita precisão e habilidade com as mãos para garantir a produtividade. Quando o seringal atinge 45 centímetros a árvore, atinge 45 centímetros de circunferência, certo? Que normalmente é em torno de 7 anos de idade, às vezes 6 a 7 anos. Então vem o seringueiro e a gente abre então o painel. Abertura do painel. Vamos ver aqui como é esse processo. Zé Lito aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é abrir o painel, tá? Ali, dois painéis, um do lado, aí o do outro, dividindo, né? Qual o processo que ele está fazendo agora? Ele ali já marcou, ele aqui marcou ao consumo de 4 meses. Aqui nós estamos vendo aqui, 3, que aqui corresponde a 4 meses, corresponde a 1 ano. Isso aqui é o tempo que ele vai realmente sangrar em 1 ano. Então é o controle dele. Cada linha dessa, ele abriu o painel agora, ele vai levar 4 meses até atingir essa primeira linha aqui, depois mais 4 meses aqui, 4 meses corresponde a 1 ano. Entendeu? Então, ele fazendo esse processo, então ele tem o painel A, ele está trabalhando com esse painel A, e tem o painel A e depois tem o painel B. Esse painel levará em torno de 5 anos, mais ou menos, até chegar embaixo, normalmente. Não até embaixo aqui, porque é problema de coluna. Ele vai realmente até onde ele conseguir, realmente, sem atingir problema de saúde dele. Depois ele passa para o outro lado de cá e começa abre outro painel no futuro. Daqui a 5 anos ele vai abrir outro painel aqui, é o painel B. Esse painel leva mais 5 anos, é o tempo que está regenerando de cá. Regenerou, ele abre novamente e começa a sangrar com o painel regenerado. Depois volta para o outro painel regenerado. Isso 3 vezes consecutiva. Isso vai dar, aí já 30 anos, só aí já tem 30 anos. Depois disso tem a sangria ascendente, que é a sangria com uma faca muito grande. Essa faca normalmente aqui, vamos botar aqui, essa ou a outra, essa aqui é a faca baiana, que ele trabalha mais com a faca baiana. Ele então coloca um cabo maior e ele começa então a sangrar dessa maneira, atingindo os galhos maiores. Ele leva em torno de aproximadamente uns 10 anos, esse tipo de sangria, 5 a 10 anos. Daí a seringal já está pronto para tirar madeira, para usar da maneira que o produtor quiser. A posição que se pega na faca, o
corte que tem que ser bem feito para não ferir a árvore e facilitar o escoamento do látex são técnicas que precisam de prática. Eis que entra o conhecimento do nosso personagem. Ficou esse painel aqui. O painel está estragado, vai levar tempo para recuperar. Não sei se ainda dá para sangrar. Vai dar para sangrar depois? Para fechar tudo aqui para sangrar. O que aconteceu? Fechando. Ele fez um Aconteceu corte... porque atingiu o lenho, não pode atingir o lenho. Quer dizer, o seringueiro vem, ele tem que ser assim, ó, ele tem que vir aqui, mas ele tem que ter a habilidade de não tocar no lenho. Aquele tocou no lenho, aquele tocou no lenho. Ele não é bom seringueiro não, porque eu disse que ele era bom, mas não é não, porque ele toca. O bom seringueiro não faz isso, tá vendo? Ó, aquele tocou no lenho. Tá bem melhor do que o que era antes. Aqui ela recupera, né? Aqui é pouco, ela volta. Agora tá bem melhor do que era antes, mas um bom seringueiro é aquele que realmente fica perfeito a sangria. Aqui a mulher, a gente botou umas 3 pessoas aqui e todas então não sabiam sangrar e fizeram isso aqui. Ele veio para cá, ele já pegou daqui, mas também ele deu uns toques, tá vendo? Agora ele abriu do lado de lá. E quanto tempo demora para recuperar? Recuperando aqui mais ou menos uns 3 anos já fechou tudo aqui. Tá? Fechou, mas não fica 100% não. Nesse caso tem uma perda aí da árvore. Não perde não, mas porque vai algumas vezes em vez de ficar a casca super regenerada, super mais ou menos, super certinha, vai ficar aquele negócio meio alto e vai dificultar um pouquinho a sangria. Existe uma camada aqui entre a casca e a madeira, que essa casca não pode, essa películazinha não pode ser ultrapassada, certo? Que é o câmbio, chama-se câmbio. Na vez que o seringueiro toca no lenho, quer dizer, rasgando essa películazinha, então a planta reage. Aí acontece isso, ela não reage naturalmente. Porque essa películazinha é que gera a casca para fora. Agora a seringueira leva cerca de 40 anos só explorando. Uma seringueira dessa aqui, se o cara tiver cuidado do seu seringal, ele leva 40 anos. Quer dizer, ele mantém os filhos, quer dizer, cria os filhos, ele planta para criar os filhos e depois os netos. Mais de 40 anos. E é muito dinheiro. E o que de pragas pode... Aqui no São Paulo nós temos de tudo. Temos pragas... a percevejo de renda, que é a praga principal, que ataca a folha. Nós temos também a outra, seria os ácaros. São as 2 principais pragas que ocorrem aqui. Mas isso é facilmente controlável, sabe? São surtos que ocorrem. Nessa época de chuva não vai ocorrer, não. Mas eu já vi agora no Vale do Ribeira, recentemente eu fui, teve um ataque de lagarta muito grande no seringal. Mas isso é coisa muito rara, é coisa mais localizada. Mas no Planalto eu nunca vi ataque, incidência muito alta de lagarta, não. Nada que mandarová, chamada mandarová, Erinis elo, o nome científico dessa lagarta. Nada que afete a produtividade. Afeta bastante, porque ela come toda a folha, fica toda pelada. Ela come e forma ao chão aquela sujeira de lagarta que eu nunca vi. É demais, é horrível. Para depois sair a borboletinha, né, que vai realmente repovoar. Então, de certa forma, dá um prejuízo. Mas aqui no Planalto nunca ocorreu, não. Ocorreu, eu só vi uma vez, tem mais ou menos 2 meses, quando eu tive, no mês de dezembro, que eu tive lá no Vale do Ribeira, é que eu vi esse seringal, que estava dessa forma aí. Eu nunca tinha visto aqui, já tinha visto na Bahia, né? Na Bahia ocorre esse surto de lagarta. Aqui o principal praga é a tal do percevejo de renda, que foi uma praga que foi introduzida praticamente lá dos caminhões que traziam borracha, lá do Mato Grosso, e trouxe essa doença. Trouxe esse percevejozinho pequenininho, sabe? De gota em gota, até o final do dia, os copos estão cheios de coágulo de borracha, conseguidos a partir de um trabalho muito interessante. Para evitar isso aí, desperdício, nessa época do ano que está chovendo todos os dias, o senhor Joselito ali, ele cuida, é o seguinte, primeiro ele sangra 800 árvores por dia, ele começa sangrando, essa tarefa dele começa naquela região dali, vai até as 800 árvores aí. Logo, assim que ele acabou lá, ele começa a aplicar o ácido acético, que é 10% de ácido acético na solução que ele sempre carrega. Ele despeja a garrafa com um furozinho normalmente, e mais ou menos uns 10 ml, acho que chega a 10 gotas mais ou menos, né? E ali então ele mistura aquilo e forma aquela pasta. Então se chover não tem problema. Aqui, por exemplo, já está com... Isso aqui que ocorreu o seguinte, aqui ele aplicou, mas ainda continua a pingar. Vamos ver aqui. Vai lá, Zé, tira aqui essa camadinha aqui. É só pingar aqui, ó. Aí, ó. Ela está coagulada aí, ó. Ela coagulou aí.
O aproveitamento aqui foi 100%. Não, depois ficou pingando e sobrou um pouquinho em cima, tudo bem. Mas a parte que até onde ele passou, aproveitou tudo. O que perdeu aí deve ter sido 5%. Porque é aquele que deu o procedimento de continuar pingando depois que ele aplicou. Aí você está vendo já, coagulado. O processo está todo aí coagulado. E nessa época do ano demora mais, porque ele tem que sangrar. Ele normalmente começa às 6 horas da manhã, está até escuro quando ele vem. Quando é 10 horas ele acabou de sangrar, ele aí começa a aplicar o ácido acético em todas as árvores até realmente terminar. O procedimento dele, ele termina em torno de meio-dia. Ele almoça e depois então ele vai consertar a bica, coletar a borracha, vai fazer outras atividades, até completar as 8 horas de trabalho dele. A água da chuva pode atrapalhar a coagulação do látex. Mas adivinha qual é uma das maiores reclamações de quem faz esse trabalho? E o cheiro, como é que é? O cheiro é bom. Pra mim eu já acostumei, não esquenta a cabeça com cheiro não. Os outros que acham ruim, né? As pessoas que eu passo perto sempre se incomodam com o fedor. Mas eu já nem sinto mais. Eu já estou acostumado. Eu tomo banho em casa e minha mulher fala, você está fedendo a borracha. Mas é porque pra mim, eu não sinto, mas ela sente, os outros sentem. Eu não sinto não. Esse é o maior complicador, é o cheiro da borracha mesmo. Esse é um cheiro da borracha, é um complicador que já existe patente, já está patenteado como é que tira esse cheiro. A Bridgestone tem isso aí, quer dizer, vai ficar patenteada por um certo tempo. Mas é uma preocupação muito grande, inclusive no estado de São Paulo, nas usinas. Porque aquela água que sai da própria lavagem desses coágulos que você está vendo aqui, o que é que acontece? Acontece que fica o odor e aquilo nas comunidades que ficam vizinhas da usina, aquilo acarreta também problema do cheiro e também tem que ter todo cuidado para que aquilo não se infiltre no solo, aquilo ali causando prejuízo no lençol freático. E isso é uma preocupação muito grande, sabe, da CETESB aqui em cima para realmente eles seguirem as normas da CETESB, dessas usinas. Isso tem causado, às vezes, certos problemas aqui, em relação a algumas usinas, que não querem seguir a norma, mas todos eles seguem a norma. Já se pensou nisso, até fazer pesquisa no intuito desse cheiro, de tirar esse cheiro. Mas já existe pesquisa disso que a Bridgestone tem um trabalho já publicado aí, tudo bem, está patenteado, futuramente, quem sabe, pode ter alguém que já utilizar isso aí. É a única coisa que prejudica o meio ambiente, porque do resto... Não, o resto é beleza. Mas esse próprio líquido que sai da lavagem aí tem muito nutriente. Muito dele é usado também para adubar o seringal também. Só que não pode deixar, quer dizer, ele fica num recipiente grande, com plástico, que não infiltre normalmente. Ali vai normalmente as máquinas, tiram aquilo ali e aquilo distribui em cima, que não chega até a profundidade, certa profundidade, que aquilo serve de adubação para a própria planta. A produção da fazenda é recolhida diariamente. Depois, os coágulos seguem até a usina de beneficiamento da borracha. Ali, a borracha passa por vários processos de lavagem, de separação e de secagem. O produto final é uma borracha seca e escura. Isso aqui é um coágulo que foi retirado hoje. Ele está com aproximadamente 53, 54% de água, certo? Normalmente é vendido para a usina, é um preço mais baixo. Obviamente que tem água, tem bastante água. À medida que o tempo vai passando, a água vai evaporando. Você vê aqui, vou pegar essa aqui. Essa aqui já era, o tamanho desse aqui já viu como reduziu, tá vendo? E a tendência é reduzir mais. Isso aqui é vendido por quilo e à medida que vai ficando mais velha, ela vai então aumentando o DRC, Dry Rubber Content, ou seja, o conteúdo de borracha seca que existe dentro do coágulo. E o preço é vendido em função disso. Chega até 60% de borracha num coágulo desse, então o preço é melhor, a usina paga melhor. Esse coágulo branco aqui, que eu mostrei inicialmente para vocês, é o preço mais baixo que a usina paga, porque tem muita água. Né? Então é mais ou menos. E, normalmente essa borracha ela é utilizada para pneumáticos. Normalmente 90% dos seringais de São Paulo produz esse tipo de coágulo, onde normalmente vai para a usina de processamento da borracha, do beneficiamento da borracha, e normalmente ela é vendida para a indústria de pneumáticos, que é uma borracha a borracha crua, aquela borracha crua que ela é um pouco mais de cor escura e que é utilizada. Agora tem o outro tipo de borracha, que normalmente é o látex, por exemplo.
Tem gente que prefere vender o látex, porque agrega mais valor ao látex, mas tem que ter um cuidado muito grande, tem que limpar, para não haja coagulação de forma nenhuma. Para depois desse látex coagulado vai para a usina de centrífuga, onde existe várias centrífugas, e aquele látex fica bem grosso, onde é colocado normalmente em tonéis, que leva então para essas fábricas de preservativo, para fazer preservativo, para luvas ou para garrotes, para produtos de uso médico de um modo geral, né? É um látex, é um produto do látex, que é um produto muito mais melhor qualidade, de melhor, como se diz, mais fino. Então também o preço é outro, né? Com isso agrega mais valor. Agrega mais valor ao produtor. Mas dá muito trabalho também, né? Isso é por isso que muita gente não gosta muito, prefere fazer esse tipo de borracha aqui embaixo, já vem diretamente. É mais barato, mas em compensação não requer muito trabalho. Mas precisa desse tipo também. O pesquisador explica que havia muitos seringais dentro dessa área. Agora, as seringueiras que vão morrendo cedem espaço para as novas mudas e para consórcio de novos plantios. A ideia é explorar mais de uma cultura na mesma área. O pequeno produtor, normalmente, é quem utiliza para cultivo de subsistência. Normalmente ele planta feijão, planta frutas de modo geral, tipo abacaxi, pode plantar milho, até o seringal normalmente fechar. Tem aqueles outros casos que usam, por exemplo, café, que já está com nematóide, café de 30, 40 anos, já está em decadência. Então, normalmente eles abrem a linha no espaçamento de 8 por 2,5, as linhas, né? E essas linhas, então, planta seringueira. E a linha, então, de certa maneira, quer dizer, essas plantas têm um certo privilégio porque elas pegam todo aquele adubo, durante 30 anos que ele adubou o café, fica resíduo ali dentro, a seringueira vem com 5 anos e meio, 6 anos, ela já está em sangria. É muito bom. No outro não. No outro você tem que plantar, ela está ali concorrendo um pouquinho com a seringueira. Mas nesse caso que você está substituindo o cultivo da seringueira com o café ou com o laranjal antigo, tranquilamente 5 anos e meio, 6 anos ela está entrando em sangria. Nesse caso aqui, com esse espaçamento, o que daria aqui nessa área? Não, aqui praticamente alguns seringais desse aí que eu já vi, eles tentaram plantar palmito, mas demora muito palmito. Tem que ter muita paciência. Às vezes, cerca de 6 anos, normalmente ele vai conseguir colher o palmito. Fizeram uma experiência com o palmeira australiana, que é uma bem grossa normalmente, e eles estão colhendo agora lá no seringal que fica em Guararapes. Tá? Realmente. Mas, em geral, palmito ele é bom quando está plantando junto com a seringueira, que ela pega um pouquinho também de sol, apesar de ser uma planta de sombra, ela precisa um pouco de luz. Tem outros que usam também cacau. Vai depender também do clone, a quantidade de luz em que entra no cacau embaixo. Porque quando fecha totalmente, o cacau precisa também de luz. Então, muitas vezes não funciona, a depender do clone. Parece que, se não me engano, com o clone IAN 873 funciona muito bem plantando cacau embaixo, porque a luminosidade é suficiente para o cacaueiro produzir os birros, ou seja, os frutos. Aqui é o clone RR. Aqui é o RIM, chamado RIM, RRM 600. É um clone malaio, certo? Que foi introduzido em 1952 aqui no estado de São Paulo. É um dos clones mais plantados no mundo e São Paulo ele se adaptou muito bem. Só que nós não podemos utilizar só um clone numa plantação. Primeiro é o perigo, ele é muito perigoso, porque quando você utiliza dessa maneira, porque pode surgir no futuro uma doença qualquer e dizimar todo o seu seringal. Se você tiver clones diversificados, quer dizer, além desse, é um clone que deu certo, obviamente, a gente recomenda ele 50% da área com esse material, porque é o clone mais conhecido, até agora nunca houve problema, mas ninguém não sabe no futuro o que pode ocorrer. Pode ocorrer uma doença qualquer, e se tratando de um só material, geneticamente uma planta igual a todas elas, pode dizimar tudo aquilo ali. E você tem que ter outros genótipos, ou seja, outras variedades dentro da propriedade que não pode ocorrer. Quer dizer, você não vai ficar pobre, zero. Então é um risco plantar somente um clone, porque é como se fosse uma planta só que você tem ali, que geneticamente uma planta é igual a outra. A gente estava vendo aqui que entre a plantação existe umas que às vezes não se dão bem ou foram replantadas. Qual é a dificuldade em relação a essa variedade? Existem dois problemas. Um, às vezes, é a incompatibilidade do enxerto e o porta-enxerto. Aqui a gente está vendo o enxerto, tá vendo aí? O enxerto e o porta-enxerto. O porta-enxerto e o enxerto. Então, provavelmente foi incompatibilidade. Quer dizer, ele não deu, vamos dizer, não deixou com que realmente o enxerto desenvolvesse.
Outro também, muitas vezes acontece, é quando realmente faz o replantio um pouco tardio. A planta já está com 3 anos e a gente vem e faz o replantio. Então, o que é que ocorre? Ocorre uma supressão, ou seja, a planta fica praticamente sufocada. Ela não entra a luz suficiente para que ela possa desenvolver. Nesse caso, não tem mais. Não se sugere fazer isso quando o seringal está velho. Quando o seringal já está idoso, já está com 2 ou 3 anos, recomenda-se fazer toco alto avançado. É um sistema já que pega a árvore da periferia e traz para dentro do seringal, deixando a periferia livre para outra plantação que entra a luz, normalmente, para para replantio, que entra mais luz. Mas quando está no meio do seringal, é preferível pegar da periferia, num sistema chamado de toco alto avançado, que é um processo bem adaptado, tem toda a tecnologia, e traz e planta para que ela realmente consiga, de certa forma, competir com a seringueira em busca de luz, com as outras plantas em busca de luz, aquela seringueira. Aquela planta também aconteceu a mesma coisa. Aquela dali aconteceu a mesma coisa. Aquela dali, além de acontecer uma coisa, ela estava tentando brotar ali embaixo. Deve ter sido percevejo, alguma coisa que ocorreu com ela, mas ela não morreu ainda. Tá vendo? Não morreu. Mas é a mesma coisa. Então tem essas falhas. Essas falhas, de certa forma, nós não aconselhamos que ninguém faça esse replantio tardio, porque vai acontecer isso aqui, normalmente. Quer dizer, quando você vai plantar um seringal, você tem que estar atento. Se nas primeiras semanas você observou que está ocorrendo alguma coisa, que a planta não está desenvolvendo muito bem, automaticamente você arranca aquela planta, não tem a pena, substitua por outra, na mesma idade. Sempre vai ser assim. 2 anos, até 2 anos. Você está lá, tem sua reserva lá, está lá naquela área lá que está desenvolvendo. A planta não está desenvolvendo aqui, substitua. Porque você normalmente planta 500 árvores por hectare, que é o espaçamento de 8 por 2,5. São 500 árvores por hectare. Nós normalmente, vamos dizer assim, consideramos 400 árvores. Porque tem essas árvores falhas, tem outras árvores que normalmente o vento quebra. Então, considerando 400 árvores. Você pode conseguir 480, até 490 árvores, depende do seu cuidado que você tem com o seu seringal. Está sempre atento. Agora, muitas vezes a dificuldade é um pouco maior em se tratando de seringais muito grandes, porque tem que ter grande número de funcionários para ficar atento, bem treinado, para que isso não ocorra. Entendeu? Um funcionário só dá conta de quantas árvores? Um funcionário sangra cerca de 800 árvores. Existe até seringueiros que chegam a sangrar, muitas vezes, 1.000 árvores. Mas normalmente a média é de 800 árvores. É o suficiente para que ele realmente possa sangrar, iniciando a sangria bem cedo. Normalmente 10 horas ele termina, ele almoça ali, e depois então ele volta a completar o tempo dele no seringal, tem o horário exigido do seringal, com outras atividades. Aplicação de de Etefon, né, que é o estimulante que utiliza na árvore, ou mesmo as bicas que ele tem que mudar ali, tipo aquela ali, ó, tem que estar rebaixando a bica ou colhendo o próprio produto.